Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula da Escola de Líderes e não será diferente nesta tarde. Nós temos muita coisa a ver a respeito daquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração. O tema desta aula, da nona aula, é Vencendo a Manipulação e a Intimidação. É importante que nós leiamos esse parágrafo a seguinte afirmação, diz: porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 5:12. Um dos maiores triunfos que o diabo tem e nos leva a exercer em um ministério é apenas no plano natural. E é fácil constatar que esse tem sido um dos maiores ataques e mais comuns contra a liderança da igreja. Saber que estamos sendo manipulados, estamos sendo intimidados, né, com esses ataques satânicos que vêm da parte do Satanás, que distorce muitas vezes as palavras, que ameaça, né, com um tom de ameaça, trazendo para nós um tipo de pseudo, né, uma pseudo-unção, inspirado por interesses e escusos e motivações reprovadas. É importante que nós olhe e se baseie principalmente nas feridas de uma personalidade insegura. Consequentemente, instala-se uma concupiscência obstinada de um controlador. Esse sopro do diabo dá origem a um espírito, chamado liderança dominador. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a porfia, e é como a iniquidade, ou também idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele porém te rejeitou, também te rejeitou, e a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Essas palavras ditas aqui, né, que o pecado ele não tem um nome, né, especial. Ele é pecado quando caracteriza uma desobediência, né, uma negligência, uma inquietude, uma iniquidade. E assim o Senhor tem livre acesso ao nosso espírito, às nossas vidas, para dizer que Ele vai rejeitar a nossa oração, vai rejeitar a nós. E não é bom quando a gente é rejeitado pelo Senhor, não é bom que isso aconteça. E isso chama-se rebelião, né? É como um pecado de feitiçaria. Às vezes a pessoa é rebelde e não quer ser chamada de feiticeiro, né? Porque é a mesma coisa. Se a pessoa é rebelde, ela é feiticeira. Se ela é iníqua, ela é como um idólatra, né? O pecado da rebelião, da desobediência, ele é a mesma coisa que esses outros atos, né? De idolatria, feitiçaria, bruxaria. Significa que a gente está rejeitando a palavra do Senhor. É importante também dizer que nesses últimos dias, principalmente agora em que nós estamos nos preparando para ser um líder, né? Para trabalhar para a obra de Deus, para o reino do Senhor como líder, essas coisas nós temos que ir banindo da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas conversas, das pessoas que estão ao nosso redor. Procurar sim retirar do nosso meio a iniquidade, a rebeldia, né, que vai ser, como nós estamos vendo aí, a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, idolatria. Então não nos adianta nada dizer que nós somos crentes, né? Somos líder de uma determinada cela ou de algum grupo de relacionamento, e a gente trazer conosco rebeldia, né? O espírito de rebeldia, ele é facilmente detectado e ele se destaca, simplesmente assim. Você logo vê quem é rebelde, quem é iníquo, quem é feiticeiro, quem é idólatra, só pelo conversar, pelo falar, pelos gestos, né? Pelo tom da voz. Então nós temos que observar isso. Essa é uma ação satânica. Isso só vai trazer perda e destruição, né? Só vai trazer
derrota realmente para o nosso ministério, para aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E Deus chama isso de rebelião. Então temos que ter um cuidado especial com isso. Portanto, diz no parágrafo seguinte, portanto prestem atenção, prestem bastante atenção nisso, tratando como uma raiz do conceito. Rebelião não é resistir ao controle de alguém, mas é uma tentativa de controlar outro ser humano, ou seja, o líder que, ao invés de inspirar, quer controlar o seu povo. É um feiticeiro. Qualquer líder que controla as pessoas está numa situação de rebelião contra Deus. É maravilhoso quando a gente pode ver que existem grupos, né, pessoas ao redor de nós, mesmo na igreja, ou alguma outra situação, e quando a gente procura por algum voluntário, não precisa estar dizendo, você gostaria de fazer isso? Você gostaria de fazer isso aqui para a obra de Deus? Para aquela outra, para uma situação acontecer? Quando você não precisa fazer isso, é porque você está sendo, então, um bom líder e está sendo transparente, voluntário para trabalhar, e com isso você inspira as outras pessoas também a serem voluntárias. Ter um coração sempre disposto, né, a ajudar, a fazer o que tem que ser feito. É muito diferente a situação quando você tem que estar convocando, né, alguma pessoa. Não, você faz isso, você faz aquilo, o outro faz aquele outro. Porque não existe um voluntariado dessa parte. Ninguém se voluntaria a fazer por boa vontade, a não ser que seja convocado, né? Apontado o dedo e trazido, ó, você vai fazer isso aqui, você vai fazer aquele outro, e assim por diante. Esta é uma das coisas que a gente tem que cuidar no nosso ministério, principalmente no ministério de líder. Tá? Um verdadeiro líder, ele não controla pessoas, mas ele inspira e as liberta. O líder verdadeiro, ele tenta identificar a liderança que ele tem, né, no meio das pessoas ali, desenvolve essa liderança e depois ele liberta elas. É dessa forma que nós vemos Paulo estimulando a Timóteo. Ele disse, Timóteo, não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto para todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Perseveras nestas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 ao 16. Veja que Paulo, ele não impõe nada, né, para Timóteo. Ele simplesmente... ele abre os olhos dele, ele aconselha, ele diz, olha, não despreza o dom que foi dado através da imposição de mãos. Não despreza isso, isso vai ser bom para a tua vida. Talvez exista algum ar de rebelião, de desistência, de desânimo, né? De falta de se voluntariar para a obra. Paulo identificou isso e, como um líder, ele ajudou Timóteo, né? Dizendo, não despreza as coisas. Medita antes naquilo que tu aprendeste, medita naquilo que foi ensinado, para que seja para o teu aproveitamento mesmo, que tu seja ajudando, né? Cuidando de ti como dos outros que te ouvem. E como é bom a gente poder ter alguém que a gente possa chegar e dizer, ó, meu líder, estou passando por esse problema, o que eu faço? Tenho que fazer tal missão, tal função e não consigo. Qual é o conselho que tu me dá? Para onde eu vou? Qual é a primeira decisão? Esse é o espírito de liderança, um espírito saudável, né? Com amor. Você faz o serviço da obra de Deus com alegria e com amor, sem precisar controlar, sem precisar colocar, né, limites a essa outra pessoa, até para dar um passo ou outro, dependendo de você. Não, você está ali para dar só os conselhos necessários quando forem necessários. Enquanto que a pessoa está andando bem, né? Desde que o líder seja humilde ao ponto de chegar e dizer, olha, eu não estou conseguindo executar essa tarefa. Fala para o teu líder, ele vai dizer, não, então vamos fazer junto, vamos fazer dessa forma, dessa outra forma, tenta desse jeito, se não der, vamos tentar de um outro. Isto é viver na comunhão, né? Viver num ambiente em que tu é voluntário para fazer a obra de Deus.
Quão difícil é quando a gente tenta escalar alguém e chama a pessoa e a pessoa diz, não, hoje eu não posso. Fulano, hoje eu não, não, hoje eu não posso. Não pode por quê? Né? A gente precisa saber sempre isso. Por que não pode? Não pode porque vai ter um futebol na televisão, não pode porque vai ter um passeio para dar, não pode porque vai fazer chuva, vai fazer sol. E o Senhor sabe de todas as coisas, né? Consegue sondar o nosso coração. O importante é que nós possamos olhar para as Escrituras e saber que a obra de Deus ela é feita, né? Com determinação, ela é feita com alegria no coração, e a gente tem que passar toda essa caminhada, né? De vencer todo tipo de manipulação, vencer todo tipo de intimidação, como nós vimos no início, né? Para que o nosso ministério também tenha uma prosperidade, tenha crescimento, né? E depois que Paulo falou isso para Timóteo, número 1, nós temos aí o Espírito de Deus, o Espírito de uma liderança saudável, com amor ao serviço da obra. A grande tarefa da liderança é destrancar os chamados, reativar os dons e liberar ministérios de uma forma organizada. Dessa forma, a igreja cresce rompendo fronteiras espirituais e ministeriais, culturas geográficas, e a marca do crescimento sadio é treinar para liberar, respeitando a unção e a identidade ministerial de cada pessoa. Eu acho muito importante esse número 1 aqui, porque essa realmente é nosso chamado, né? Estamos vivendo agora esse tempo de liderança, aprendendo sobre liderança. É importante trazer isso conosco, né? Trazer isso como rema realmente para nossas vidas. O fato de que a nossa tarefa como líder é essa, né? De destrancar chamados, destrancar ministério. Há pessoas e há líderes que não te dão oportunidade, nem te chamam para absolutamente nada, porque sabem que de repente você pode ser mais capacitado, mais instruído, intelectualmente falando, né? Tenha mais experiência naquela área, então a pessoa não chama, tranca o teu ministério, não consegue o teu ministério deslanchar. E isso acontece muito, mas é importante que essas pessoas que pensam dessa forma entendam que a obra não é delas, a obra é do Senhor. Então vai ter consequências nós estarmos hoje servindo de pedra de tropeço para outras pessoas que estão conosco, do nosso lado, ou que estão chegando perto de nós. É importante estar sempre motivando as pessoas a crescerem no ministério, não somente tendo oportunidades, um ministério aqui, outro ali, mas que elas venham crescer com aquilo, né? Porque não adianta nada repassar todos os ministérios da igreja e no final das contas, final do ano, dizer, olha, não quero mais, vou desistir, vou parar, estou cansado. Não é isso que a gente quer, não é esse o propósito de uma liderança, de um líder. O propósito é realmente que você seja lapidado, preparado e, consequentemente, também possa prosperar no teu ministério, né? Disse aqui, de uma forma organizada, a igreja cresça rompendo as fronteiras espirituais, seja elas ministeriais, culturais ou então geográficas. Nada pode impedir o nosso crescimento, a não ser nós mesmos, né, a nossa liderança ou nós como líder, não exercitando aquilo que nos é ensinado. Por isso estamos hoje aqui nesse treinamento, né? Também para treinar pessoas e para liberar, respeitando sempre, né, a unção e a identidade ministerial de cada um. Nós não somos dono do ministério dos outros, nós somos aqueles que incentivam o crescimento do ministério dos outros, porque nós somos um corpo e nós temos que crescer, né? Um corpo não pode crescer somente as pernas ou só os braços, ficaria fora da forma que Deus, ideal para Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Então é importante que a gente também vai se preparando, né? Conforme Deus nos dá o nosso ministério, o nosso dom, que nós vem então preparar isso aí. Deus mesmo vai dizer, olha, na liderança você vai se dar muito bem, você tem condições disso, você entende que você está preparado e consegue fazer da tua liderança
um celeiro para outros líderes também crescerem. Um exemplo, pelo menos o exemplo tem que sair de ti, né? Jesus, como líder nosso, ele disse, tudo que quiser que os homens vos façam, façais vós primeiro. Então, se você quer alguma coisa, faça primeiro e faça bem feito. Eu tenho certeza que quem vier atrás vai copiar, vai olhar para ti e vai ter você, o teu ministério, a tua unção respeitada e vai ser copiada isso. Que maravilha quando a gente consegue passar para uma outra pessoa essa visão, né, de que ele vai ser esse líder e que precisa, acima de tudo, ser um líder assim. Todos nasceram para liderar, e todo líder precisa de liderança de outros líderes. Não devemos ver os seguidores como seguidores, mas como líderes que estão presos e precisam ser destrancados, desenvolvidos e liberados na sua liderança. Como nós já havíamos visto, né? É importante que você seja esse, o alavancador. Você seja aquele que impulsiona aquele irmão, aquela irmã a prosperar no seu ministério. Isso será importantíssimo, você saber e você crer que o seu ministério é um ministério desses, abençoado. Importante saber. Quando Deus leva você para um ministério, o seu objetivo é que você sirva as pessoas e submeta-se ao seu líder. E que permita que ele ajude a achar o seu lugar. Não busque uma posição, não busque um título, não busque o seu dom. Busque o seu dom e a sua identidade ministerial. Isso frutificará e exige objetividade. O seu dom ao serviço do propósito divino criará no tempo certo a posição adequada para que você invista na liderança e no sucesso, também dos seus irmãos e outros. Assim você fará uma pessoa livre e bem-sucedida. Esse é o objetivo principal, que nós possamos então, como já foi dito, né, ajudar os nossos irmãos a serem líderes também, a prosperarem nos seus ministérios, a terem capacitação, né, para crescerem cada vez mais nos seus próprios ministérios. Isso vai trazer para eles segurança e para nós uma recompensa, né? Quem a ensina, né, e vê depois as pessoas ensinando, a alegria é imensurável. A gente precisa entender isso, que o nosso dom, o nosso chamado, na verdade Deus nos deu, né? Nem era nosso, Ele nos deu, nos capacitou e nos prosperou para isso. Então, de graça recebei, de graça dai, diz o Senhor. É importante nós ter isso, amém? Romanos capítulo 1 e 1 Coríntios, é importante que você leia, né, esses dois livros aí. Nós vamos ver agora na aula de recapitulação, através do Zoom, nós vamos ver alguns outros exemplos, e é importante que você tenha noção do que é o livro de Romanos, 1 Coríntios, né? E assim nós vamos lendo toda a Bíblia. A próxima aula nós temos ela como a meta e os objetivos, né? Também tem um tema aqui que nós vamos discutir na aula, né, em sala de aula. Por hoje é só, eu quero orar por você no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, santo e todo-poderoso, oro, meu Deus, para que essas palavras que foram ditas aqui, Senhor, cheguem de encontro ao coração do meu irmão, ó Deus, e que transforme, meu Pai, seu pensamento em pensamento de líderes, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Eu oro e abençoo na certeza de que o Teu poder está entrando em ação, Pai, e convencendo esse coração, Pai, trazendo entendimento, discernimento, para que cada um cresça no seu chamado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Até a próxima aula, no nome de Jesus.